Grandioso Deus e Pai, Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos, fala conosco, Senhor, toma cada coração aqui, cada vida aqui, e que o Teu Espírito tenha liberdade nesse lugar. Faça conforme o Teu querer. Levanta uma das Tuas mãozinhas para o alto e diz: Deus, hoje eu preciso ouvir a Tua voz. Fala comigo, Senhor, no nome de Jesus. Se você crê, diga um amém aí bem forte. Amém. Eu amo esse texto, porque esse texto ele é muito claro. Ele é muito, me ajuda? Claro. O texto diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Todas, repita comigo: todas as necessidades de vocês. E o texto ele vira e diz que de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso é lindo. É lindo quando eu consigo colocar na primeira pessoa do singular, dizendo o seguinte: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Mas mais bonito ainda é quando eu consigo virar para a vida de alguém e dizer assim: olha, o meu Deus suprirá todas as tuas necessidades. Tem alguém do teu lado aí que você possa liberar isso? Você possa dizer: o meu Deus suprirá todas as tuas necessidades. E é claro que esse texto não tira de você o poder de produção, não arranca de você uma palavra chamado trabalho. Não tira, não remove de você o seu esforço físico, porque a gente aprende na palavra que pelo suor do teu rosto comerás e viverás. Lindo isso. Ou seja, depois do pecado de Adão, agora eu preciso trabalhar. Mas significa o que, pastor? Que eles não trabalhavam antes? Não, eles já trabalhavam antes, mas agora vai gerar uma produção de abrolhos e espinhos junto com a minha produção. E Cristo vem para quebrar tudo isso. E o apóstolo Paulo aqui é muito, muito claro no texto dele, citando aos filipenses, em Filipos, a igreja em Filipos, dizendo: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Só que a gente começa a entender o porquê que ele fala isso. Qual é o objetivo do apóstolo Paulo? Por que esse texto só é dito aos filipenses? Por que esse texto não é dito a mais nenhum outro lugar, nenhum outro território, a mais nenhuma outra igreja, a não ser aos filipenses? Por que Paulo aqui não conseguiu repetir esse texto em outros territórios, a outras igrejas, só aos filipenses? E aí a gente consegue entender que ele quer que você trabalhe, mas também quer estabelecer com você princípios que só o céu pode te dar. Repita comigo: existem coisas que por mais que eu trabalhe, por mais que eu me esforce, só o céu tem condições de me conceber. Então quando a gente entende isso, você aprende a descansar em Deus, porque enquanto você trabalha, Deus descansa, mas quando você descansa, Ele trabalha. E existem alguns princípios nesse texto que destrava a vida de qualquer pessoa. Existe aqui a lei, ou uma lei, a lei da generosidade. E a igreja em Filipos, ela ativa essa lei. E depois de ativar essa lei, as coisas, elas começam a fluir de forma automática. Então, a primeira ressalva que eu quero fazer a você é: tome muito cuidado. Tome muito cuidado em continuar achando que a força do teu braço pode te conduzir a lugares aonde somente o céu pode te proporcionar. Você pode, através do teu esforço, conquistar muitas coisas, mas sem Deus, como diz o Evangelho de João no capítulo 15, sem Ele nada podes fazer. Então quando a gente aprende já a entender tudo isso, a gente compreende Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 18. O texto diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é
o que te dá forças para adquirires riquezas. Você pode ler comigo? Você me dá a tua atenção? Você pode ler: antes te lembrarás do Senhor. Por quê? Aponta para o alto. Por quê? Que te dá forças para adquirires riquezas. Então existe um Deus que, quando se manifesta a meu favor e a teu favor, quando há uma sintonia da terra com o céu, do céu com a terra, automaticamente muitas coisas são liberadas para nós. E esse Deus, Ele só quer te mostrar que se você tem conquistado, é porque Ele tem te dado força para conquistar. Então toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ele. Você está me entendendo? Diga amém. Então, se você entendeu, se você é um conquistador, se você é alguém que vem conquistando, se em meio a essa crise que o país vive, Deus tem aberto portas, Deus tem feito milagres através da tua vida, você tem visto coisas extraordinárias acontecerem no meio do caos, glorifique a Ele, porque é Ele quem tem te dado forças para que você conquiste. Ou seja, se Ele não te der a força suficiente, olha para o pastor, você não conquistará. Então existem benefícios dos céus preparados para a tua vida, e Deus hoje quer destravar algumas coisas da sua vida. Deus hoje quer tirar alguns impedimentos. Eu anotei uma frase aqui que diz: Ele não quer que você somente coma da produção da tua capacidade de plantar e consumir. Existe um Deus que quer te levar a algo mais que isso. Eu vou repetir: Ele não quer que você somente coma da produção da tua capacidade de plantar e de consumir. Ele quer te mostrar que existe um céu preparado para se derramar sobre você. Existem coisas extraordinárias sendo liberadas, ou que já foram liberadas do céu, mas os meus não conseguem viver isso, não conseguem entender isso, e por esse motivo acabam comendo das migalhas que caem da mesa do Senhor, quando na verdade você foi chamada para se assentar à mesa com o Senhor. Eu não vim aqui trazer uma mensagem de triunfalismo, dizendo: olha, você vai, que Deus, quem me conhece sabe que essa não é a minha praia. Mas eu vim aqui dizer para você: em Cristo você tem direito a uma vida digna, no nome de Jesus. Em Cristo você é mais que vencedor. Em Cristo, sobre a tua tenda, sobre a tua vida não vale encantamentos, no nome do Senhor Jesus. Hoje Deus te trouxe aqui nesse ambiente para poder liberar algumas coisas sobre a tua vida, para poder destravar algumas coisas, impedir algumas coisas que não estavam acontecendo, mas hão de acontecer a partir dessa mensagem. Eu tenho certeza disso, no nome de Jesus. Deus quer te levar a um lugar diferenciado de conquistas, e tudo isso Ele conseguirá fazer se você entender o que é a lei da generosidade. A lei da generosidade é quando você aprende que muito melhor é dar do que receber. Há uma unção no receber, mas há uma unção muito maior naqueles que ofertam, naqueles que dão, naqueles que se preocupam com a vida de pessoas que estejam próximas, naqueles que se preocupam com o seu irmão. Há um benefício estabelecido, há algo preparado do céu para a tua vida. Então, eu contei aqui esses cultos que em um dos debates Melodia que eu tive o prazer de estar com o bispo Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, e ele falou duas coisas que me impactaram até hoje, pelo menos duas, né? Na verdade três. A primeira, ele disse assim: o meu futuro é hoje, mas enquanto existirem pastores novos, igual o pastor Alexandre apontou para mim na mesa de debate, significa que o Evangelho ainda há de ser anunciado nos quatro cantos dessa terra. A segunda coisa que esse homem relatou naquele lugar foi o fato da igreja dele, Assembleia de Deus de Madureira, ter sido construída com a promessa do rico e com a oferta do pobre. E a terceira e última coisa que eu também não vou me esquecer é quando ele narra, junto com seu filho, um dos seus filhos, um fato que ele viveu, uma dificuldade muito grande, o início dele pregando o Evangelho, já com alguns filhos, não lembro o exato número de filhos, e passando necessidade, eles não tinham o que comer, foram numa igreja ministrar, num domingo à noite, e nessa igreja, depois que ele terminou de pregar, o pastor generosamente, Lázaro, foi lá e
e ofertou na vida dele. Ele olhou aquele valor, saíram da igreja, todos os filhos alegres e contentes, há muito tempo não comiam, desejavam até comer um cachorro quente na esquina da sua casa, e todos então ficaram alegres com essa situação, todos ficaram felizes com essa situação. E a esposa sorriu ao término de um culto, porque eles receberam uma oferta, e eles foram caminhando, me ajuda, eles foram caminhando, de repente se depararam com um morador de rua, e ele parou ali a sua travessia, a sua caminhada, e ele foi lá ministrar para esse morador de rua, e ele falou de Jesus para esse morador, e o Espírito Santo falou ao coração dele: sabe, essa oferta que você recebeu lá na igreja, você vai ofertar na vida desse morador de rua. E o pai, generosamente, o bispo Manuel Ferreira, foi lá e pegou aquele dinheiro do bolso, sem pena, sem dó, e foi lá e ofertou na vida do morador de rua. E os filhos ficaram olhando para aquela situação, eles esperavam algo mais, eles esperavam que fosse aquela noite comer pelo menos um cachorro quente na esquina da sua casa, e de repente os semblantes murcharam, porque o pai foi lá e ofertou todo o dinheiro dele àquele morador de rua. Existem algumas coisas, ou existem alguns momentos da sua vida que você chega, mas que as pessoas que agora o encontram contigo, elas não sabem o preço que você pagou lá atrás para poder chegar onde você chegou. Você está entendendo? Diga amém. E aí, quem te conhece agora no nível talvez que Deus tenha te colocado, quem te vê agora, como diz a canção, né? Quem te vê sorrindo, na verdade eu não vou falar da canção, mas hoje te veem sorrindo, porque eu vou citar errado, que eu já vi que é errado, mas não te viu chorando outrora, porque muitas lágrimas foram derramadas. Eu lembro de uma cena, falei isso na quinta-feira passada, a igreja no início, o ministério no início, a igreja, ou seja, Deus foi, eu, né, um microempresário, dono do meu próprio negócio, e Deus foi afunilando. Um dia Deus me levou num sábado dentro do estabelecimento onde eu trabalhava, e disse assim: olha para tudo isso que você conquistou daqui a um ano. Daqui a quanto tempo? Você vai deixar tudo isso para trás. E um ano levou para que eu deixasse tudo para trás. E então a igreja começou debaixo de muitas dificuldades, muitas lutas. Eu lembro do primeiro culto, amados, nós hoje tínhamos cadeiras. Uma igreja em frente, praticamente, aquele homem é um homem de Deus. Ele me emprestou as cadeiras, a igreja dele era em frente. Era um sábado de inauguração. Quando eu fui devolver as cadeiras, ele virou para mim e disse assim: pastor, se o senhor precisar para o seu culto de domingo, eu divido as cadeiras com você. Ele não estava preocupado com o número de almas, ele não estava preocupado com o número de pessoas que podiam adentrar sua igreja, e sim de pessoas que tinham que adentrar o reino dos céus. Você está entendendo? Diga amém. E isso moveu o meu coração. Do terceiro culto em diante, foi alguém lá e abençoou, vendeu uma autonomia, eu lembro como se fosse hoje, e naquela época, de um táxi, e dizimou. Aí a gente foi lá, comprou as cadeiras, comprou o primeiro teclado da igreja, muita dificuldade. Só que nós vivíamos um padrão de vida, e Deus foi apertando esse padrão, porque Ele tinha que ensinar agora ao pastor que a suficiência dele tinha que vir do alto, e que ao vir a suficiência do alto, viria também uma palavra chamada dependência. E isso fez com que nós vivêssemos dias difíceis, dias em que as crianças estão crescendo. Você já reparou isso, amados? Parece que seus filhos usam a roupa esse mês que vem eles olham para ti e dizem assim: papai, a roupa não cabe mais em mim. É complicado isso. E quando você tem filhos da mesma idade, vai passando um para o outro. Só que eu tinha duas filhas, e as meninas não tinham a mesma idade, mas vestiam a mesma coisa. E nós comprávamos, ou seja, não dava para passar para ninguém. E naquele tempo eram 3 filhos, hoje são 5, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas naquele tempo nós
começamos a passar algumas dificuldades. Aí você tinha que estar na igreja terça, você tinha que estar na igreja quinta, você tinha que estar, isso na igreja onde começou, não é nem na igreja antiga. Você tinha que estar domingo de manhã, domingo à noite. E as crianças começaram a repetir roupas. Nós, pai, eu, pastor, a pastora deles, sabíamos que elas estavam repetindo roupa. Só que as coleguinhas, muitas coleguinhas brincando, era o início da igreja, tudo da mesma faixa etária, sem maldade. Um dia, Lázaro, eu perto das minhas filhas, uma das coleguinhas, ou as coleguinhas juntas disseram: vem cá, você não tem outra roupa para vestir? Vocês só têm essa roupa, porque todo culto praticamente você vem com a mesma roupa. Eu, pai, do lado, eu ouvi aquilo me doeu. Eu não podia falar nada, eu tive que engolir a seco aquilo, porque naquele momento, ou seja, outrora, as coisas fluindo, e agora Deus me chama para pregar um evangelho onde as coisas começam a apertar, onde as dificuldades começam a vir, e onde os meus filhos começam a ser penalizados. Minha filha completou mais um ano de vida. Ela virou para mim e disse assim: pai, me leva pelo menos num lanche no McDonald's. E eu não tinha condições de levá-la para comer um lanche no McDonald's. Você está entendendo? Diga amém. Era um lanche. Se eu tivesse condições, eu levaria. Ó, filha, vai comprar só para você. Então nós começamos a viver alguns apertos, mas dentre esses apertos, ou em meio a esses apertos, eu aprendi algo que eu quero poder liberar sobre a tua vida. No meio da tua dificuldade, no pior momento da tua vida, lembre-se que Deus está te dando uma oportunidade para você ativar a lei da generosidade, a lei do dar e do receber. Durante um período aqui nesse ministério, nós vimos isso. Nós vimos pessoas aqui mudando de igreja de lá para cá. Nós vimos pessoas abençoando, nós vimos pessoas ofertando, nós vimos pessoas doando. Eu contei aqui na quinta-feira, quero repetir. Chegou uma irmã com um embrulho debaixo do braço. Eu digo: o que é isso, amada? E ela falou assim: pastor, Deus mandou que eu ofertasse essa TV aqui na igreja. Aí eu disse para ela: mas a irmã tem uma outra em casa, né? Ela falou: não, pastor. Falei: como é que a irmã vai ficar sem a TV? Ela falou: pastor, Deus mandou eu fazer, eu fiz. A minha vontade como pastor é de dizer: não, amada, não, leve essa TV de volta para casa, põe lá na tua parede, em nome de Jesus. Deus entendeu a intenção do teu coração. Mas ao mesmo tempo, aquela mulher estava ativando a lei da generosidade. Se você quer viver de provisão, você precisa plantar provisão. E ela então ofertou aquela TV, e eu disse: amada, que Deus abençoe a tua vida. Quando você ativa a lei da generosidade, você vive algumas coisas que o céu estabelece sobre você. Contei alguns testemunhos aqui. Quantas vezes aqui ao término de cultos, lá na outra igreja acontecia muito. Pastores amigos, às vezes no término do culto, eles saíam das igrejas deles, e eles vinham me dar um abraço, aí me abraçavam. Aí o Espírito Santo falava comigo: ele está com o aluguel atrasado da igreja. E aí eu: ô Senhor. E às vezes a gente passando um aperto, dificuldades, e prontamente nós íamos ali e abençoávamos com o aluguel. Porque quando eu semeio na vida, principalmente de uma igreja, de um pastor, eu pego a sua oferta, o teu dízimo, e semeio em outro lugar. Automaticamente eu estou fazendo prosperar a tua vida, sem que você perceba e sem que você saiba. Eu lembro de um dia, eu precisava ir ao banco, era mais ou menos 3 mil reais, que eu precisava, muitos anos atrás, eu precisava fazer esse depósito. Tínhamos um compromisso no dia seguinte, só que o dia passou e aquele dinheiro ficou dentro do carro. E eu andando ali, uma loucura, né? Andando pela João Ribeiro, né? E aí eu vi um pastor amigo na porta da sua igreja. Aquele homem estava parado, o culto acontecendo lá de dentro, e ele com as mãos assim, ó, com os braços cruzados, de cabeça baixa, orando. E aí Deus falou: vai lá, volta. Aí eu voltei. Quando eu parei o carro: Senhor, sabe aquele dinheiro que tu está aí? Aí eu falei: sim, Senhor, eu sei. Então você vai entregar na mão desse homem. Passado alguns cultos, alguns dias, um dia ele veio me visitar, coisa de 3 semanas depois. 3 semanas depois ele chegou, se apresentou e disse assim: pastor,
eu não sou de dar oportunidade, mas dei a ele. E aí ele subiu e contou para a igreja: olha, o seu pastor parou lá na porta da minha igreja, eu estava com aluguéis atrasados, e o valor que ele deixou era o valor para que eu conseguisse pagar a dívida daqueles aluguéis. Sabe, irmãos, nós temos vivido um tempo, dê-me toda a tua atenção por favor, nós temos vivido um tempo em que o Espírito Santo tem coisas lindas para liberar sobre a tua vida, mas ele quer que você possa aprender com o apóstolo Paulo. Ele quer que você possa ativar a lei da generosidade. Ele quer que você possa entender que muito melhor é dar do que receber. Ele quer poder te mostrar, e eu não tenho como ministrar Filipenses 4,19 na tua vida sem te mostrar todo um contexto, sem te mostrar, sem passar por cima do apóstolo Paulo lá no versículo de número 10. E a gente vai voltar ao verso de número 10. Você vai ler aqui comigo projetado. O texto diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade em demonstrá-lo. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu me alegro por vocês, porque vocês demonstraram mais uma vez, ou seja, vocês já me abençoaram numa outra oportunidade, e agora estão me abençoando novamente. Isso alegra o meu coração. Versículo 11 diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Ele vira e diz assim: olha, eu não estou falando isso porque me sinto completamente desprotegido, ou seja, quem me sustenta é o Senhor. Ainda que vocês não fizessem nada por mim, de um outro lugar se levantaria socorro e livramento para a minha vida. Você está entendendo? Diga amém. E ainda que ninguém se levantasse a meu favor, eu jamais abriria a mão do meu Cristo. Eu poderia morrer sem os suprimentos necessários para continuar pregando o Evangelho, mas ainda assim eu diria: Jesus, tu cura, tu salva e tu liberta. Então o apóstolo Paulo é muito claro aqui nesse texto. Aí vem o versículo de número 12. Aí no versículo 12 ele diz: eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo, olha do que diz o texto, de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele vira e diz assim: nada me tirará da presença do meu Senhor, tendo muito ou tendo pouco, nada me tirará da presença de Deus. Deixa eu repetir: tendo muito ou tendo pouco. Pode ser que as coisas não aconteçam da forma que eu gostaria que acontecesse, mas tendo muito ou tendo pouco, o meu Cristo continua sendo Cristo, o meu Senhor continua sendo Senhor, o meu Deus continua sendo lindo, merecedor do melhor do meu louvor, melhor da minha adoração, melhor das minhas palmas, no nome do Senhor Jesus. Repita comigo: no muito ou no pouco, aponta para o alto, tu sempre será o Senhor da minha vida. Aí nasce o versículo 13. Aí o versículo 13 é sobejamente conhecido. É um versículo pequeno. E aí tu vai ler comigo: 1, 2, 3. Vai, diga. O apóstolo Paulo vem e diz: tudo posso naquele que me fortalece. É lindo isso. E aí no versículo 14, eu quero dar sequência aqui para a gente não estender muito. Diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Nós vamos trocar a versão. Olha o que diz, depois nós vamos voltar para a NVI, mas olha o que diz a Revista e Atualizada, ao meio da Revista e Atualizada, diz: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Eu quero aqui, olha para o pastor, deixa eu falar com você, deixa eu liberar algumas coisas para a sua vida em nome de Jesus. Você que tem confiado, hoje eu recebi um abraço de mais um dos meus trabalhadores. Ele com os olhos
cheio de lágrimas, ele me abraçou e disse assim: pastor, eu confio no seu ministério. Aqui, não tem valor isso, amados. Não tem valor. Aquela mulher, eu vou voltar aqui ao versículo 14. Aquela mulher que oferece uma iguaria de um preço elevado, mas não era o preço, é que além de ser caro, a iguaria era raro. Então existem coisas caras, mas existem coisas raras. E ela oferece aquela iguaria aos pés de Cristo. Judas vai ali e diz o seguinte: não poderíamos nós vender esse unguento e colocar, então somaria mais de 300 denários. Aí João vai dizer que ele não estava preocupado em poder alimentar os pobres, era a sua ganância pessoal. Sabe, amados, olha para mim nos meus olhos, por favor. Se um dia você entender que o seu pastor se tornou ganancioso, não está preocupado com almas, está preocupado com condições financeiras, está preocupado em arrancar de você aquilo que você não tem, não possui, arrancar de você o teu tudo, quando Deus não está mandando você fazer. Se porventura em algum tempo da minha vida houver um nível, eu me colocar nesse nível, me perder nesse nível, por favor, não me acompanhe, não fique nesse lugar, porque uma pessoa nesse nível precisa ficar sozinho mesmo, porque o que eu amo são almas, é cada um de vocês, do jeitinho de vocês. Às vezes dá umas ranhuras, dá uns, sabe, mas a gente te ama, eu te amo do jeitinho que você é. Então não estou aqui pelo teu dinheiro, nem pela tua condição financeira. Não estou aqui por aquilo que você possa oferecer para esse lugar, para essa igreja. Eu estou aqui porque Cristo pagou um alto preço pela tua vida, e você é precioso demais, é preciosa demais. Você é um irmão muito caro, caríssimo. E de você eu vou ter que prestar conta no céu. Você está entendendo? Diga amém. Então eu falo do fundo da minha alma, estou no altar do Senhor. Se Ele achar que não é sincero o que eu falo, que Ele me leve, porque há poder quando nós estamos no altar. Mas eu vim aqui dizer para você, de todo o meu coração: você não vale pelo que você tem, você vale por quem você é. E você é importante para mim, você é importante para esse ministério, você é importante para essa igreja. Se tem alguém do teu lado, vira para ele, vira para ela, diga assim: saiba de uma coisa essa noite, você é importante aqui nessa igreja, você é importante aqui diante do teu irmão, dessa pessoa que está do teu lado. Você entendeu isso? Por favor, diga amém. O apóstolo Paulo vira e diz: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Nós vamos voltar para a NVI nesse mesmo texto, nesse versículo 14, e a gente vai dar sequência a esse texto. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Versículo 15, para a gente contextualizar tudo isso. Aí ele vai dizer assim: como vocês sabem, Filipenses, olha, me ajuda nisso, leia comigo. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias, quando parti, como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, porque Paulo é um antes da Macedônia e o outro depois da Macedônia. Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, repita comigo, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Paulo está dizendo: vocês ativaram a lei da generosidade. Paulo está dizendo: só vocês fizeram isso, nenhuma outra igreja ativou. Versículo de número 16, eu vou dar sequência a isso. O texto diz: pois estando eu em Tessalônica, vocês mandaram o quê? Não apenas, mas quando tive. Aí o 17 é lindo demais. O 17 ele engloba o que eu quero falar com você hoje. No 17 o texto diz: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Deixa eu explicar para você. O apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, ainda que vocês não tivessem feito nada por mim, deixa eu voltar a dizer, eu não abandonaria o meu Cristo. Ainda que vocês não tivessem se dado a meu favor, eu não abandonaria o meu Cristo.
Mas já que vocês fizeram, eu fico tentando imaginar o que do céu vai ser creditado na conta de vocês. Isso é louco, amados. Isso é louco. Ele vira e diz assim: com toda a experiência que eu tenho com Deus, com toda a experiência que eu tenho com o Espírito Santo, vocês fizeram algo por mim que nenhuma outra igreja fez. E agora eu fico tentando imaginar como que o céu vai se manifestar na vida de vocês. Eu fico, porque eu sei o Deus ao qual eu tenho crido, não fica devendo nada a ninguém, mas eu fico tentando imaginar de que forma que Ele vai se manifestar na vida de vocês, como que Ele vai agir na vida de vocês, de que forma que esse céu, esse céu que você não vê, esse Deus que você não vê, vai se manifestar na vida de vocês por tudo que vocês fizeram. E eu lembro, amados, de pessoas que no decorrer desses dias de abertura de igreja nova, semearam nesse lugar. Eu lembro de pessoas que chegaram aqui naquele momento, sabe, porque eu precisava de grandes valores, sim, mas tinha dias que eu precisava de valores mínimos e as ofertas chegavam nesse lugar. E eu fico tentando imaginar de que forma o céu se manifestará na vida de cada um de vocês. Só que a lei da semeadura é o seguinte, amados: Ele dá semente. Paulo vira aos Coríntios, que nós não vamos projetar para ganhar tempo, e diz o seguinte: Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Ele entende você, Ele entende. Provérbios 11, no versículo 24 desse texto de Provérbios 11, diz o seguinte: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará, me ajuda? Ao que retém mais do que é. Deus está dizendo para você que reter é uma possibilidade que Deus dá a nós. O que eu não posso fazer é reter mais do que é justo. Significa que tem algo que quando você retém mais do que é justo, você está comendo a semente. Ele dá pão ao que come. Quando Ele te der pão, coma do pão que Ele está te dando. Mas quando Ele te der semente, semeia a semente que Ele te deu. Porque a gente entende a importância de tudo isso, de compreender. A gente vai voltar em Paulo aos Filipenses, para que a gente aqui ganhe aqui um pouco de tempo, mas compreenda isso. Você até tem o direito de reter, mas reter o que é justo. Retém aquilo que é seu, nunca retém aquilo que é do Pai, no nome do Senhor Jesus. O versículo 17 então ele vai dizendo que não que eu esteja procurando oferta, mas no que pode ser creditado na conta de vocês. O versículo 18 ele diz o seguinte: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente, estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Aí o versículo diz o seguinte, me ajuda: elas são. Vamos ler mais uma vez: elas são e um sacrifício. Na versão, na Almeida, essa parte final também é muito interessante, porque essa parte final diz, eu vou ler tudo: recebi tudo que tenho, recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte. Aí vai falar sobre três coisas: um aroma suave. Está falando de uma oferta que tinha um aroma suave, que era um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então quando a gente aprende tudo isso, o valor da tua oferta, quando a gente aprende que você não pode oferecer a Deus aquilo que não te custe. Davi, quando chega na eira de Araúna, e Araúna vai lá e diz para ele: não, meu senhor, as terras estão aqui, os animais estão aqui para ser sacrificado, é tudo seu, eu quero poder presenteá-lo. Davi vira e diz assim: não, negativo, eu jamais seria capaz de oferecer ao meu Deus algo que não me custa, ou que não me custasse. Então a gente aprende aqui que o apóstolo Paulo vira e diz
que a oferta, vamos voltar para a NVI, ela tinha um aroma suave. E através dessa oferta do aroma suave, aquilo chegou até o nosso Deus. Aquilo atingiu, passou pelo primeiro céu, segundo, terceiro, e chegou na região, no lugar da habitação do nosso Deus. Por esse motivo, depois no versículo 19, aí o apóstolo Paulo vira para essa igreja que liberou, que ativou a lei da generosidade, e ela diz assim: o meu Deus, me ajuda, o meu Deus suprirá de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quando você entende tudo isso, quando você entende o que é ativar a lei da generosidade, você aprende a viver debaixo da generosidade. Nós vamos ver no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, a partir do seu versículo 7, a respeito de um homem chamado Elias. A Bíblia diz que Elias, ele ministra sobre Acabe de que não ia chover durante 3 anos e meio, e não choveu. E o versículo 7 diz que, ou antes do versículo, diz que o Senhor vira para Elias e diz assim: ó, você vai até as torrentes de Querite, lá eu vou ordenar os corvos que te alimente, e você vai beber das águas das torrentes. Só que a Bíblia diz que passado dias, me ajuda, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. 6 meses, repita comigo, 6 meses aproximadamente já haviam passado. O texto diz, os versículos subsequentes, eles dizem o seguinte: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. É interessante que essa mulher é citada por Cristo no Novo Testamento. Cristo vai dizer que existem muitas mulheres, ou existiam muitas viúvas em Israel, mas só a viúva de Sarepta, de Sidom, foi abençoada. Ele fala também de Naamã, que foi curado, o Ciro. Ele fala tudo isso para lá no final ele dizer que o profeta não tem honra na sua casa. Eu ministrei isso aqui quinta e vou falar de novo porque é extremamente necessário. Se viesse um pregador, eu falei isso domingo passado, eu preguei essa mensagem em uma igreja, em uma Nova Vida, ali tinha uma, e eles receberam, você via no semblante. Por quê? Porque o profeta de casa não tem honra. Se é o pastor falando, talvez não tenha o mesmo peso do que um pregador de fora. Só que a Bíblia diz: crede em seus profetas e prosperareis. E o profeta é o anjo da igreja. Eu quero deixar isso muito claro hoje, para que você entenda quem é o profeta nesse ministério. É o anjo da igreja. E eu quero poder liberar sobre a tua vida no nome de Jesus. Repita comigo: não vai precisar vir nenhum outro pregador de fora para liberar sobre a minha vida aquilo que o meu pastor tem poder em Cristo para liberar sobre a minha vida. Você entendeu? Diga amém. Existem coisas que eu preciso liberar. Jesus, ele cita essa mulher, ele cita Naamã para dizer que o profeta não tem honra na sua casa. Ele está falando dele. Ele teve que depois sair correndo daquele lugar. Mas em nome de Jesus, nós vamos receber a palavra liberada hoje, aqui nesse altar. Deus vira para Elias e diz: dispõe-te, vai a Sarepta, lá em Sidom, demora-te ali onde ordenei uma viúva que te dê comida. O versículo seguinte diz assim, olha: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. A mulher prontamente foi buscar. Quando ela dá uns passos, Elias chama ela de volta. Ele percebe que o mistério está na mão dela. Lembre-se, ainda tinha 3 anos de seca. Diga amém se você entendeu isso. Eu quero te ensinar algo valiosíssimo. Nós estamos vivendo, talvez no Brasil, um dos momentos mais delicados. O nível de desemprego é assustador. O nível de pessoas desempregadas, deixa eu falar disso de novo, é assustador. Mas entende uma coisa: em meio a essa crise, Deus está virando para você e está dizendo: não coma a tua última semente. Aprenda que se você semear isso aí, se você semear essa semente, Deus prosperará a tua vida no nome do Senhor Jesus. Você está entendendo? Por favor, diga amém. O texto diz que ele chama ela de novo, dizendo assim: vai lá e traz um bocado de pão na tua mão. Aquela mulher, no versículo seguinte, ela diz: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor,
teu Deus. Nada tenho cozido, há somente um punhado, me ajuda, de farinha e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, eu apanhei 2 cavacos para preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ela vira e diz assim: eu só tenho isso aqui, meu Senhor. Eu não tenho como te oferecer isso aqui. Eu não tenho como te oferecer esse alimento, porque esse é o último alimento. E olha que o caos estava instaurado. Eram só 6 meses de fome. Ainda tinha 3 anos, repita comigo, 3 anos. Com 6 meses o caos estava instaurado. Aquela mulher não tinha nada mais do que um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na sua botija. Mas no versículo seguinte, Elias vira para ela, em outras palavras, e diz assim: no meio da tua crise, no meio dos seus problemas, eis que eu te sou enviado para mudar a história da tua vida. Presta atenção para tu receber. No meio do pior momento da sua vida, eu sou o teu enviado. Não pense você que eu vim aqui somente para que tu me alimente. Eu vim aqui para mudar a história da tua vida. Eu vim aqui para mudar, deixa eu repetir, eu vim aqui para mudar a história da tua vida. Eu, como pastor, ministro do Evangelho, eu vim aqui para mudar a história da tua vida no nome do Senhor Jesus. No meio dessa crise que o país vive, no meio desse caos que o país vive, eu vim aqui como instrumento de Deus para mudar a história da tua vida. Ele vira para ela e diz assim: olha, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Elias vira para ela e diz algo que você vai virar para o teu irmão. Vira para ele e diz assim: quer mudar de vida, quer ser abençoado, não coma a tua última semente. Elias vira para ela e diz: não coma a tua última semente, mulher. Não coma a tua última semente. Semeie. Não coma no meio da tua adversidade, dos seus problemas. Não coma. Elias vira para ela: vai lá, faz primeiro para mim, depois tu vai fazer para o teu filho, depois você vai fazer para você, mas traz para mim. Semeie essa semente. Se eu repetir isso aqui, semeie essa semente. No meio da tua crise, do teu caos, não coma a tua última semente, no nome de Jesus. Não coma a tua última semente. Aí o versículo 14 diz assim, olha que lindo: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua botija não se acabará, o azeite da tua panela, ou da tua, a farinha da tua panela, perdão, não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia, tema da nossa mensagem, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Repita comigo: eram 3 anos ainda para voltar a chover. Imagina você, ela abre o pote do arroz, tira as vasilhas para fazer o arroz diário para ela e para o filho, no almoço, na janta. E quanto mais ela tira, mais ela observa que tem arroz. Ela vai lá na lata de leite ninho espiritual para preparar o achocolatado do filho, que é a pior coisa para quem tem filho aqui é quando seu filho pede um chocolate e você não tem. Sim ou não? E ela vai lá na lata do achocolatado, na lata do leite ninho, e quanto mais ela tira, mais tem. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o Senhor, através de Elias, vira para ela no texto e diz o seguinte: olha, em outras palavras, até voltar a chover. 6 meses havia passado, e aquela mulher foi sustentada os outros 3 anos. Porque aquela mulher ativou a lei da generosidade, mostrando que melhor é dar do que receber. Aquela mulher entendeu que era a última semente dela, mas que ela não podia comer a última semente. Aquela mulher entendeu que Elias era o enviado dela, era o homem que foi chamado para mudar a história dela. Ela então não come, e o Senhor se manifesta na vida dela. O texto, nós vamos voltar ao texto, volta o texto para mim, porque assim diz o Senhor Deus: a farinha da tua panela não acabará, o azeite da tua botija. Versículo 15, coloca para gente. O texto diz: e foi ela e fez segundo
e assim comeram. Versículo da panela, versículo 16, me ajuda, vamos ler juntos, vai. Você entende o que a igreja em Filipos ativou? Você entende por que Paulo só pôde dizer isso a eles e mais a nenhum outro território, a nenhuma outra igreja? Você compreende que Filipenses 4,19, ainda que você queira ministrar sobre a vida do teu irmão, se ele não ativar a lei da generosidade, ele não consegue viver? Você compreende que esse texto é poderoso demais e muda a história da tua vida quando liberado? Você entende quando Paulo vira e diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Vocês estiveram comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Vocês me abençoaram no momento mais difícil da minha vida. Agora, como consequência disso, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Olha para o pastor. O que você tem oferecido para Deus? Qual é a oferta que você tem oferecido para Deus? Olha para mim. Por que você está preso a algumas coisas?